E aí galera, tudo bem com vocês? E bora falar hoje de A Grande Conquista. Vamos falar do joguinho da discórdia, dos vídeos que os donos assistiram, da consequência, o poder que quem ganhou a consequência do joguinho da discórdia vai ter. E na verdade quem vai ser o dono desse poder vai ser o Thiago Servo. Já vou antecipando um pouquinho. O cara, ele decidiu mostrar 3 vídeos para os donos da casa. Aí eu me pergunto e te pergunto: foi porque eram vídeos muito legais e muito importantes? Ou porque um vídeo só não ia surtir absolutamente nada de efeito e não ia mudar em nada? E aí precisou juntar 3 vídeos para dar um de tão ruim e tão fraco de conteúdo que tá, e que essa galera tá lá. Porque, olha, sinceramente, a hora que você abre o Play Plus, você vê eles descascando batata. Então não tem, assim, grandes emoções. Uma coisa eu fico me perguntando, antes da gente começar aqui a falar do programa de ontem, uma coisa eu fico me perguntando: por que os realities, eles poderiam ser menos tempo e ter uma variedade maior de realities? Porque assim, nessa altura que tá, faltando ali um pouco menos de um mês pra acabar, a gente já sabe que o Thiago Servo vai ganhar e a Gisele vai ficar em segundo lugar de novo. A Gisele vai ficar em segundo lugar de novo. E eles não vão entregar mais conteúdo do que está tendo ultimamente, porque eles mesmos já sabem que tá na reta final e ninguém vai fazer nada além disso. Quem tiver que se controlar vai continuar se controlando, e quem já estourou vai passar a se controlar agora. Então, mais ou menos é isso, né? E é o que a gente tem pra hoje e até o final do programa, é ir contando o que tá acontecendo. E a dinâmica do jogo da discórdia foi do circo, equilibrista, domador e palhaço. Pois é, já deixa seu like, vai, pra me ajudar, deixa seu like, porque afinal de contas a gente precisa empurrar esses vídeos pra mais e mais pessoas, pra vocês me ajudarem. Sem contar que na Fazenda eu já vou estar sem este maravilhoso barulho de fundo e num cenário diferente, graças a Deus, porque ninguém merece. Então já vai estar muito melhor. E aí você me ajuda a empurrar os vídeos para mais e mais pessoas, para que na Fazenda a gente chegando, tá? Se inscreve no canal também, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque nos shorts eu também vou jogando algumas informações e fofocas e coisas que vão acontecendo aí. E aí você não perde nada. Vamos continuar aqui, vai. O joguinho. Janiele foi a primeira sorteada pela Mariana e ela escolheu como equilibrista a Sandra. Não vou falar do equilibrista, simplesmente porque o equilibrista... Olha o barulho. Gente, calma que vai acabar esse barulho. Antes de começar a Fazenda, já vai acabar esse barulho. É o seguinte, eu não vou falar do equilibrista, porque o equilibrista é pra ficar puxando o saco e... dos amiguinhos. Então, a gente não se importa com isso. Janiele colocou a Sandra como equilibrista, como domador colocou o Servo e falou que... E como palhaço colocou o Gabriel. Falou que o Servo vai aqui, vai ali, tenta mudar as coisas dentro do jogo, ele é o maior manipulador, mas ela gosta dele e tudo mais, tudo pro lado bom. Palhaço, Gabriel, que não dá pra levar ele a sério, ele falou que só tinha o Murilo de aliado, aí ele fica falando que tá sozinho, depois ele solta a mão de pessoas que eram prioridades dele ou ele era prioridade das pessoas.
E que ainda não é o momento de soltar a mão dessas pessoas que, em tese, seriam suas prioridades e não sei o quê. Aí Gabriel ficou meio que discutindo com ela, mas quem é sua prioridade? Quem não sei o quê? Quem não sei o quê? Ai, chato. Toco. O Toco colocou. Só pra eu não perder aqui. Ixi, não é o Toco, pô. O Toco tá ali. Aí, já tem alguma coisa errada já na minha ordem dos negócios. Já tem alguma coisa errada aqui, ó. Pera aí lá, que eu vou achar aqui. Gente. O Toco é tão relevante que eu pulei o Toco. Vocês sabem que às vezes eu pulo algumas pessoas de tão emocionante que é, né? E aí, gente, foi sem querer. Eu pulei. Mas eu não vou ter foto. Mas tudo bem. O Toco colocou como equilibrista o servo. Como domador, ele colocou amedrado. Falou que ela sabe jogar, permeia entre os grupos, fica pedindo pra não colocar ela na zona de risco. O amedrado falou que não pedia pra não colocar ela na zona de risco. E de palhaço colocou o Ricardo. Nem vou falar, né, gente? Nem vou falar, né? Agora sim. Agora eu tenho foto. Escrevi o nome do homem. Oh, meu Deus. A Natália colocou como equilibrista amedrado, como dominador o servo. Falou que ele é bom jogador e ele manipula bem as situações pro lado bom também. Porque é todo mundo muito good vibes, feliz, alegre e contente. Como palhaço, ela colocou o Toco e falou que tem um pé atrás por ter medo dele comprar os atritos de outras pessoas, mas ela gosta dele. Ele é da hora, ele é legal. Ai, meu Deus. Vamos lá. A Sandra colocou a Janiele como equilibrista. Como dominador, colocou o Murilo. Falou que ele é bom jogador, que ele tá dominando certinho ali, que é excelente o jogo dele e tal, babou ovo também. E colocou como palhaço a Júlia e falou que ela foi mais pra brincar do que pra jogar. Eu não tô falando que eles responderam a réplica, porque as réplicas foi mais ou menos... sei lá, as mesmas coisas. Não tinha grande relevância. E eu não ia perder meu tempo e nem fazer vocês perderem o de vocês. O Suíta colocou... Ai, meu Deus. A Sandra como equilibrista. Colocou como dominador. Dominador não, gente. Domador. O Toco. E falou que o Toco contestou muito ele sobre a estratégia dele. E de palhaço ele colocou o Ricardo e falou que ele era mais coração e menos jogo, então não tinha estratégia, sei lá. Nesse grau, gente, nesse grau. O próximo. Quem que é o próximo? Júlia. Júlia colocou amedrado como equilibrista, o Suíta como domador e de palhaço colocou a Sandra. Pro Suíta, ela falou que não acha ele bananão, como muitas pessoas na casa acham. Falou que ela acha ele muito esperto e quando ele explana as ideias e ele explana para várias pessoas ao tempo inteiro, que é pra falar isso, pra falar com o público, né, sobre isso. E aí ela falou que é uma forma de manipulação. Palhaço, a Sandra. E ela falou que não foi chumbo trocado. E que ela se dá bem com a Sandra e conversa, mas elas nunca falaram de jogo. Aí a Sandra falou que a Júlia era uma menina que só queria brincar. E ela não ia falar de jogo com uma menina. Que a Júlia não é uma menina, não é uma mulher. E que a Júlia tá perdida no jogo. A Sandra é meio grossa, né? Do jeito que ela fala. Então ela meio que atacou a Júlia, mas acabou sendo isso daí, gente. Não foi muito... assim... A Victoria colocou o Murilo como equilibrista, como domador o servo e como palhaço Suíta.
Ela falou que o Servo era a grande cabeça do grupo, o palhaço Suíta, porque ela falou que ela não gostava do jogo dele, e o lance do Alfred era uma palhaçada, meio forçação de barra. O negócio do Alfred, Alfred é a estátua, tá? Pra quem não sabe, a estátua que tem lá na sala. Que o Suíta falou que o único aliado dele era o Alfred. E as meninas estão incomodadas com isso de uma maneira que vocês não estão entendendo. Elas estão incomodadíssimas com essa situação do Alfred. A Gisele colocou como equilibrista o Toco, o Domador, o Murilo e palhaço o Suíta. Desta vez ela não gritou e não perdeu as estribeiras. Parabéns. Parabéns pra Gisele, gostei. E ela falou da mesma maneira, firme, sem sabonetar, e não ficou gritando que nem uma doida. Então eu já gostei desse jeito que ela está agora, nesse momento, assim. Domador, ela colocou o Murilo. Ela falou que queria, mas eu não entendi direito, assim. Ela queria que a gente pudesse respeitar mais, né, um ou outro nas dinâmicas e no ao vivo, porque... E aí tem essa questão de dominação, e porque ele fica falando ali de fundo e tal, atrapalhando, e aí tem a ver com essa questão de dominação, de domador ali, da situação. Ficou meio esquisito, mas foi isso. Como palhaço que ela colocou... Palhaço, ela colocou o Suíta e falou que uma coisa que é uma coisa que vai e volta, esse sentimento, eu acho, dela e ele, em relação a ele. E ela falou que acha que ele se esconde muito atrás da academia, atrás de uma comida, atrás de o Alfred. E aí ela falou pra ele, vem pra gente, vem brigar, vem se alegrar, não fica tão egoísta, focado só em você. Ela tem razão, né? Errada ela não tá. Eu gosto do Suíta. Aí ele falou assim, que nem a gente conversou, né? 50 tons de Gi. Porque ela oscila, talvez. Um pouco. A cara do Suíta. De palhaço. Falando 50 tons de Gi. Ela ia começar a se enfesar, mas aí a Mariana cortou e ela foi sentar. E aí não rolou absolutamente nada. Amedrado. Lembrando que foi sorteio, tá, gente? Amedrado colocou como equilibrista a Nath, como domador o Suíta e como palhaço o Toco. Domador, ela falou do Suíta que ele vai pra um canto, vai pra outro, que é aquela questão de ter colocado o Murilo lá por causa do vídeo. Ele foi e explicou isso umas 10 vezes pra todo lado. E o Suíta fica chamando ela de professora. Não entendo muito isso aí, não. Como palhaço, ela falou que o Toco que não é confiável por mudanças de comportamento muito radicais. E eu concordo com a Medrado. E ela falou assim, eu acho que a gente pode mudar todo dia, mas as pessoas tinham uma impressão dele... Agora não tem mais a mesma impressão dele. É uma mudança muito radical. O Toco falou assim, respondendo a Maria do Bolo, faz 2 semanas que a Jane falou que colocou ele, né, em alguma dinâmica, assim, e falou que agora, 2 semanas atrás, ele já tava se posicionando e tal. E nesse momento, Amedrado, maldosamente, quis dizer que ele tá se posicionando só agora. E isso é mentira, porque ele já estava se posicionando, já fazia umas 3 semanas. E inclusive ele falou que ele foi o primeiro a perceber o jogo do Suíta. Aí a Medrado ficou brava, ficou puta, porque ela falou que era maldoso ele chegar ali, né, na dinâmica, chamar ela de Maria do Bolo num tom pejorativo. E falou assim que ele foi maldoso. Aí ele falou, mas a gente brincou disso nessa manhã e você gostou e tal. Depois ela até conversou com ele explicando, falou assim, eu gostei, não tem problema nenhum, mas o tom que você usou na dinâmica pra me chamar foi maldoso. E foi isso que eu não gostei. E foi num tomzinho ácido, né? Pra atacar. E foi isso que ela não gostou. A treta da Maria do Bolo, gente.
Misericórdia. Onde que nós vamos parar, né? Sei. Onde que nós vamos parar? O Murilo colocou de equilibrista a Vitória, de domador o Servo e de palhaço o Toco. Ele falou que o Servo era manipulador e reativo. Tudo pro lado bom, tá? Eles falaram. E de palhaço o Toco porque falou que não confia no jogo dele. Só isso, gente. O Toco nem falou nada. Ficou por isso mesmo. O Servo colocou como equilibrista a Sandra. Ele disse o seguinte. Ele disse que foi por causa da última votação que no dia da eliminação que as meninas ficaram lá debatendo que a Gisele, não sei o que, não se aproximava e tal. E a Gisele ficou falando que não queria se enquadrar e aquela história lá. E a Sandra falou que se ela não queria, se ela não se sentisse bem em se aproximar e estar próxima das meninas, era pra ela deixar ela lá no canto dela, sozinha no canto dela, que se era isso que ela queria, se ela prefere estar assim. E a Sandra meio que tomou as dores dela e discutiu com a Janiele e com a Natália no programa ao vivo, tomando as dores da Gisele. E aí o Thiago Servo colocou lá como equilibrista por causa dessa situação que ele mesmo, Thiago Servo, os aliados da Gisele, não tomaram essa atitude e a Sandra, que nem aliada da Gisele tomou essa atitude. Por que será, né, gente, que ela tomou essa atitude? Por que será? Pois é. Colocou de palhaço o Toco. Pera que eu me perdi. Não, colocou de domador o Murilo e de palhaço o Suíta. O Servo falou que o domador era o Murilo, porque ele influenciava e tinha uma voz de liderança no grupo dele, também pro lado bom, sempre. Palhaço o Suíta, que falou que ele gosta dele, que ele se dá bem, que o Suíta é educado, mas nunca teve uma resposta concreta do Suíta sobre questão de aliança de jogo mesmo. E que o pior inimigo é aquele que não se revela. E ele falou que ele sente isso do Suíta ali dentro, que é uma pessoa morta. Ai, meu Deus do céu. O Ricardo colocou como equilibrista a Júlia, como domador o Toco e como palhaço o Gabriel. Falou que o dominador o Toco acha que até o Servo, que é o grande domador, consegue ouvir o Toco. E que ele tem o domínio da palavra e que ele presta atenção nas coisas. Como palhaço, o Gabriel falou que o Gabriel, assim como ele, Ricardo, tá agindo muito com o coração. E esse pode ser um problema pra eles ali dentro. Ai, meu Deus, que fofo! Por isso que eu falo, gente, que um reality já poderia acabar. Porque não vai acontecer nada mais. Agora é só caminhar pro fim mesmo, gente. Sinceramente, nós vamos falando aqui, mas é só caminhar pro fim, entendeu? Não vai acontecer nada, não esperem muita coisa. O Gabriel colocou como equilibrista o Suíta, como domador o Servo e como palhaço o Ricardo. Falou que o Servo era o domador do grupo dele, pro bem também, claro. Palhaço o Ricardo, porque ele era alegre, brincalhão e nunca viu ele falar de jogo. O Ricardo concordou. E foi isso, gente. Foi isso. O Servo ficou com essa cara aqui quando ele ouviu o nome dele, que ele ganhou, porque a consequência era quem fosse o mais vezes indicado como domador. E o Servo foi 5 vezes indicado como domador. E essa cara de satisfação e felicidade do Servo não parece, mas é a cara de satisfação e felicidade. É porque uma pessoa é muito expressivo, né? Ele é muito expressivo. Então a gente consegue enxergar claramente a felicidade e a satisfação dele. Mas confiem em mim, ele ficou mesmo muito feliz. A consequência da zona de risco, vamos ler aqui,
porque senão eu não vou lembrar. A zona de risco ela vai ser formada com 4 pessoas. Do mesmo jeito que foi da semana passada, a quarta vaga é definida por essa consequência que a gente vai ver aqui agora. Hoje forma a zona de risco, amanhã elimina e fazem a prova da virada. A prova da virada troca um, quinta-feira elimina outro. Vai se manter dessa maneira. E vamos ler junto, porque... Vamos lá. Qual deverá ser a consequência para o Thiago Servo? Vai escolher um participante direto para a quarta vaga da zona de risco. O dono não indicado está imune. Ou 2, vai começar o resta 1, que definirá a quarta vaga da zona de risco entre os demais participantes. O dono não indicado está imune. Eu não sei, gente, o que vocês preferem? Qual que vocês acham mais interessante? Lógico que a primeira é ele indica uma pessoa direto. Então ele vai ter que se comprometer ali diretamente. Mas eu gosto muito de resta 1, porque o resta 1 sempre dá um bochicho maior do que uma indicação, porque ele vai indicar, depois ele vai fazer a politicagem e vai ficar tudo por isso mesmo. O resta 1, gente, é um bochicho porque é um bochicho entre os aliados. Então isso é importante. Porque aí fica naquele climão de você salvou ele e não em vez de me salvar. Então ele é sua prioridade e não sou eu. Eu acho que o 2 seria muito mais interessante. Mas porque eu gosto do resta 1. A Jane foi falar pra Vitória que a Jane, a Sandra e a Natália estavam falando de votar no Suíta e falou sobre a questão do vídeo quando o Suíta aceitou indicar o Murilo por conta daquele vídeo, a Jane falou que isso ficou muito incomodada, ela ficou muito incomodada com isso, porque o Suíta não falou pro Murilo no mesmo dia do vídeo e tal, então ela ainda ficou meio cabreira com essa situação. E também a questão dele ficar falando que ele tá jogando sozinho e não tem aliado, mas na verdade ele não tá sozinho e tem aliado. Então ela diz que tá incomodando, um pouco incomodada por causa dessa situação. Uma coisa que eu achei bem interessante é o Gabriel falando de jogo com a Gisele, né? Esse sim virou a casaca drasticamente, né? Só não percebe aí. Agora eu quero só ver se este moço cair na zona de risco junto com a Gisele e com o Servo. Será que ele vaza? Porque ele tinha porcentagens altas na vila. Mas na mansão ele não foi pra zona de risco. Eu gostaria muito que ele fosse junto com a Gisele e com o Servo pra ver se ele consegue, se ele é mais forte que os dois. Que aí eu acho que ele vaza. Não é por nada, não. Depois, a Sandra, Janiele e Natália estavam conversando. Elas acham que o Suíta vai acabar indo como dono. E que os donos vão colocar o Toco, porque o Suíta vai acabar não deixando colocar o Gabriel. O Toco foi contar pra Gisele também que a Vitória foi pedir um favor pra ele na festa, ajudando, não votando nela, porque ele teria uma dívida com ela, mas ele falou que não tem, explicou lá porque ele acha que não tem mais essa dívida com ela, que ele já fez o meio de campo numa situação pra ajudar ela, então ele não teria o porquê não votar nela. Mas ele não falou isso pra ela, tá? Ele falou isso pra Gisele ali no sofá. E aí tá tão sem conteúdo que eles mostraram uma batalha de rima que a Medrado ficou fazendo com o Servo e, obviamente, cheio de espetada, alfinetada até não poder mais. Os donos viram os vídeos. A Vitória ficou passada. Olha, chegou na hora do outro vídeo do Gabriel e da Sandra. A Vitória foi ali mais pra frente. E o Suíta... Quer ver a cara do Suíta? O Suíta tava com essa cara aqui, ó.
enquanto a Vitória tava lá na frente vendo o vídeo, o Suíta viu que começou a falar dela, o vídeo, a cara dele. Desse jeito que ele ficou. Depois ele foi conversar com a Vitória. Olha lá ele com as mãozinhas. Falou assim que, pela experiência que ele tem, eles deveriam esperar um pouco baixar a poeira, digerir a situação para depois poder sentar e conversar quais seriam as opções dele. O Suíta já falou que quer proteger o Gabriel e a Sandra e o grupinho ali para que eles não fossem de novo. Só que a Vitória falou que depois desse vídeo fica complicado. Então a Vitória tá querendo mirar no Gabriel ou na Sandra, mas o Suíta tá ali com afinco dizendo que quer proteger os dois. Gente, então, sinceramente, eu não sei o que vai acontecer. Depois, no pós-programa, ou foi hoje de manhã, agora eu não lembro direito, teve uma mini DR entre o Gabriel e o Murilo por conta do vídeo, que a Vitória acabou falando pro Murilo, é óbvio, o vídeo. E essa mini DR dos dois foi porque o Murilo falou, pô, do Gabriel ter criticado o Murilo, da situação do Murilo com a Vitória. Aí o Murilo foi falar que o Gabriel já havia falado isso pra ele, sim, mas que poderia ter morrido ali essa situação e não precisava o Gabriel continuar esse assunto em outro lugar, com outra pessoa, que o que tinha que ser falado pro Murilo já tinha sido falado. E foi isso, né? A Sandra ficou adorando a história do vídeo, falou que ela não tinha medo de vídeo e que não sei o quê. Mas ela tá falando tanto que ela não tem medo do vídeo, que ela tá achando bom, que aí mexe o jogo, que tava tudo sem graça, e agora que tava parado demais, e agora mexe o jogo, e blá blá blá. Ela tá falando tanto que eu tô começando a achar que ela tá com medo do que foi visto no vídeo. E outra coisa que a Vitória falou foi, a Sandra não é toda cheia de ficar dizendo que fala na cara, isso e aquilo? Pois é, fala na cara. Aí a Vitória falou assim, fala na cara, mas ela nunca veio falar isso na minha cara. Ela só falou isso por trás. E a Vitória tem razão. Porque a Sandra é cheia de ficar falando. Eu falo na cara, eu falo na cara. Nunca vi ela indo falar nada na cara de ninguém. Só na dinâmicazinha. Na rotina ali no dia a dia, nunca vi. Mas por trás ela fala a todo momento de todo mundo. Então ela não fala na cara. A Vitória falou isso e bem disse, né? E foi isso. O programa de ontem foi isso que aconteceu. E agora a gente fica na expectativa pra ver como vai ser formada essa zona de risco. Se realmente eles não vão colocar Servo e Gisele e vão variar as pessoas, ou vai acabar caindo no Servo e na Gisele de novo pra ir pra zona de risco. O Toco, eu acho, vai acabar indo, né? Mas quem mais vai além do Toco é o que a gente vai descobrindo hoje. E amanhã eu volto pra contar tudo pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Fui!